Oi, eu sou a Marta e você está no Motriz na Tela. Nesta questão de delegar, eu já escutei gestores, líderes trazendo para mim o seguinte questionamento. Se eu não sentir que a minha equipe é capacitada, como que eu vou delegar? Me diga, você por acaso está nessa situação? Você olha para a sua equipe e não tem segurança de que aquela equipe é capacitada o suficiente para poder fazer as tarefas? Essa é a dor de muita gente, te garanto. Já escutei mais de uma vez. E aqui tem dois pontos muito importantes que eu trago para responder a essa pergunta. O primeiro deles é, se você sente que a sua equipe não é capacitada e você está em um local que você tem autonomia para fazer trocas, para fazer demissões, então você deve considerar fazê-lo. Agora, é claro, antes de fazer uma troca de um colaborador, você precisa se certificar que aquela pessoa que está na sua equipe realmente não é capacitada. Porque eu já vi muita gente dizendo que o colaborador não era capacitado, mas essa pessoa não treinou, ela não capacitou o colaborador, não forneceu as ferramentas, não deu orientação. Então, quando nós estamos falando de uma capacidade, eu tenho que me certificar que realmente aquele colaborador não atende. E para eu me certificar disso, é necessária uma sequência de ações, muitos treinamentos, avaliações, enfim, eu tenho que verificar várias coisas. Mas vamos lá, se você se certificou que existem pessoas na sua equipe que não são capacitadas para o trabalho que devem desenvolver, e se você tem autonomia para fazer essas trocas, faça essas trocas. Demissões não são agradáveis, né? Recrutamentos são morosos, nós sabemos, eles são demorados, até você encontrar as pessoas com as habilidades, com os valores, com os conhecimentos que você necessita. Vai um tempo, você precisa de um processo bem estruturado, mas uma hora precisa ser feito, até você ir compondo uma equipe que você considera melhor, ideal ali para o trabalho a ser desenvolvido. Agora, por outro lado, quando você está em um ambiente de trabalho em que você não tem autonomia para fazer troca da equipe, o que você precisa fazer? Você precisa posicionar os seus superiores sobre as pessoas que não estão desenvolvendo o trabalho de uma forma favorável. E isso precisa ser feito depois de você ter ensinado e de ter se certificado que realmente é aquela pessoa que está apresentando um desempenho abaixo do esperado e não você que está deixando a desejar. Eu sempre falo isso, primeiro olha para o teu próprio umbigo, primeiro verifica se você ensinou, se você passou todas as informações, se você está orientando da forma correta, se a pessoa tem todas as ferramentas. Se isso estiver satisfeito e ainda assim a pessoa estiver apresentando de forma recorrente um desempenho abaixo do esperado, então você tem a obrigação de posicionar os seus superiores, de dar esse feedback para a própria pessoa, de forma a buscar soluções em conjunto com ela para melhorar nesse aspecto, para trabalhar essa oportunidade de melhoria, e você precisa apontar isso em avaliações formais. Isso precisa estar formalizado. Não adianta nada você apenas passar alguns feedbacks esparsos, tanto para os seus superiores quanto para a pessoa, de forma que nenhum esteja realmente entendendo a gravidade da situação. Não, você precisa formalizar isso, tanto para o seu colaborador quanto para os seus superiores. Então, essa é a dica. Faça a sua parte. Se certifique que você está capacitando a sua equipe, que você está ensinando, que você está orientando da forma correta. Se ainda assim houverem pessoas que estão com desempenho abaixo do esperado, você deve formalmente repassar essa informação para a pessoa, deixar isso por escrito, informar os seus superiores e, se houver autonomia e não houver, você realmente verificar que não existe mais como desenvolver aquela pessoa, aí sim você pode
fazer esta troca, né? Pedir a troca ali de pessoal. E nesta questão, eu quero contar para você uma história que para mim foi muito interessante. Teve um período da minha vida que eu era gestora em uma empresa pública. E quando você está em uma empresa pública, você entrou nesse lugar por meio de concurso público, e para você ser demitido, realmente é um processo muito difícil de acontecer. Então, para você ser demitido em uma empresa pública, além de você precisar ter muitas avaliações de desempenho negativas, é preciso que você realmente faça alguma coisa praticamente ilícita, ilegal, e aí sim você pode ser demitido. Senão realmente é muito difícil ser demitido em uma empresa pública, pelo menos na realidade onde eu trabalhava. E quando eu era gestora nesse local, eu tinha pessoas na minha equipe muito diferentes. Muito diferentes. Para você ter uma ideia, eu era a mais nova. Eu, enquanto gerente, eu era a mais nova de toda a minha equipe. Então, eu tinha pessoas de 30 até 65 anos, ou seja, gerações bem distintas, tempos de vida e de carreira muito distintos, personalidades extremamente distintas. E eu tinha ali essa minha equipe com 30 pessoas, com toda essa diversidade. E eu não tinha possibilidades de troca. É muito difícil dentro da empresa que eu trabalhava. Não é que é muito difícil, mas era um processo um pouquinho mais moroso se houvesse uma troca de colaborador de um setor para outro. Nós tínhamos que ter a anuência do colaborador, tínhamos que ter uma pessoa em outro setor querendo fazer essa troca, nós tínhamos que ter toda uma estrutura hierárquica de gestores, de coordenadores que concordassem com isso, enfim. Então, a troca entre setores também não era uma possibilidade que eu contava. E quando eu peguei aquela equipe, identifiquei que eram pessoas totalmente diferentes, com habilidades diferentes, com personalidades diferentes, o que eu pensei foi, bom, esta é a equipe que eu preciso trabalhar, esta é a equipe que eu preciso aprimorar, aperfeiçoar, e aonde eu foquei? Eu foquei em entender em cada uma das pessoas quais eram os pontos fortes. Em cada uma delas, fiz o meu mapa, listei o nome de cada pessoa e coloquei do lado quais eram os pontos fortes de cada uma. E aí, eu tinha aquela pessoa que, por exemplo, era mais tímida, que não tinha tanta desenvoltura para conversar com um cliente, por exemplo, mas que era extremamente organizada, que tinha uma habilidade muito grande de processo. Por outro lado, eu tinha aquela pessoa que tinha uma grande desenvoltura para falar com pessoas, para atender clientes, mas totalmente desorganizada, não conseguia seguir um processo sem deixar passar alguma coisa. Eu tinha aquelas pessoas que trabalhavam muito bem em equipe, tinha aquelas pessoas que preferiam ficar ali no seu cantinho, mais quietas, trabalhando de uma forma um pouquinho mais isolada. E aí eu comecei a entender que o meu papel era aproveitar o ponto forte de cada uma. E eu distribuí as tarefas de forma que cada uma era responsável por uma tarefa de acordo com aquele seu ponto forte. Era uma equipe na área comercial, então aquelas pessoas que tinham grande desenvoltura com clientes, que eram bastante desinibidas na sua personalidade, que não tinham problema nenhum em conhecer pessoas novas, essas pessoas, por exemplo, eu focava em prospecção. Pegava e falava, ó, vocês aqui são os responsáveis por prospectar. Já aquelas pessoas que, embora tivessem uma desenvoltura interessante para falar com clientes, mas que não fossem tão desinibidas quanto aquele primeiro grupo, essas pessoas eu já direcionei para trabalhar os clientes recorrentes, os clientes que nós chamamos de mensais, né? Os clientes que tinham contrato com a empresa. Então, como elas já tinham aquela, de certa forma, aquele conhecimento, aquela intimidade com aqueles clientes, elas ficavam confortáveis em atender sempre as mesmas pessoas. Logo, coloquei ali aquela equipe para atender os clientes mensais. Tinha uma outra equipe que era responsável por processos, por organização. E assim eu fui fazendo as distribuições, aproveitando o ponto forte de cada pessoa.
Qual foi o resultado? Felizmente, graças a Deus, tive uma equipe muito vitoriosa, tivemos ótimos resultados no sentido de atingimento de metas, fomos referência a nível nacional no sentido de prospecção naquele ano. E o que eu mais me orgulho, que com esse sistema em que cada um era valorizado pelos seus pontos fortes, a integração da equipe tornou-se algo fantástico, porque ninguém tinha a impressão de que estava carregando um fardo sozinho, muito pelo contrário, cada pessoa estava focada naquilo que ela era boa em fazer, que ela gostava de fazer, e ela dava graças a Deus porque tinham outras pessoas focadas naquelas tarefas que ela não se saía tão bem ou que ela não gostava tanto. Então, isso gerou uma integração imensa entre as pessoas, porque era aquele sentimento. Eu estou numa tarefa que eu gosto, que eu estou dando aqui o meu melhor, e eu sei que com aquela tarefa eu não preciso me preocupar, porque eu tenho uma equipe que está ali capacitada para isso. E esse conjunto teve ótimos resultados. Então, é uma história que eu conto com muito orgulho mesmo, e que demonstra a importância de você colocar as pessoas certas, de acordo com seus pontos fortes, para fazer as coisas. E aí, você faz esse delegar, esse acompanhamento de uma forma muito favorável, porque você está aproveitando o que cada pessoa tem de melhor.